Olá, bem-vindo ao meu momento Leitura Bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 14 de abril de 2024, Neemias 6. Sambalate, Tobias, Gerse e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então, Sabalate e Gerse me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale do Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me mandou o 5º recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia: Gersen me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse, ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito desta situação. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nesta época, Semaías, filho de Delaias e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa e por isso fui visitá-lo. Ele me disse: nós dois precisamos nos esconder junto no lugar santo no templo e vamos vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas eles virão matá-lo. A isso respondi: eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar neste assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalate havia pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalates fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então, os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas e Tobias havia recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Zecanias, filho de Ará. Além disso, seu filho Joana havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contava a ele tudo o que eu dizia.
E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Neemias 7. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas, para governar a cidade de Jerusalém. Eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos dois que só mandasse abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandasse fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhesse guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Raamani, Mordecai, Bizã, Misperete, Bisgivai, Neum e Bana. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós 2172, Cefatias 372, Ará 652, Paate-Moabe, descendente de Jesua e de Moabe 2818, Elon 1254, Zatu 845, Zacai 760, Binu 648, Bebai 628, Asgad 2322, Adonicam 667, Bigvai 2067, Adim 655, Atri, que também era chamado de Ezequias, 98, Azul 328, Bezai 324, Arife 112, Gibeão 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofa, 188, Anatote 128, Bet-Asmavet 42, Kiriat Jearim, Sefira e Beorote 743, Ramai Jebá 621, Micmas 122, Betel e Ai 123, a outra Nebo 52, a outra Elã 1254, Arim 320, Jericó 345, Lode, Adide e Ono 721, Senaar 300.930. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendente de Jesuá, 963 e 1052, Pazu 1247,
Ari, 1017, grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro, Jesua e Cadmel, descendente de Odavias. 74, músicos do templo, descendente de Asaf. 148, guardas do templo, descendente de Salu, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai. 138, grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, Zia, Azuf, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Ágaba, Salmai, Anã, Gidel, Caar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Basilite, Meida, Asa, Barcos, Cícera, Tamar, Nesias e Atifa, grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, Sotais, Soferete, Perida, Jaala, Dacon, Gider, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebai e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertencia ao grupo de família de Delaias, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Asa, Querube, Adom e Imer, mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem era descendentes: Obaías, Acós e Barzilai, o antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai, havia casado com uma mulher do grupo de família de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinha meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades de povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Neemias 8. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdra, o sacerdote e mestre da lei, que trouxessem o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés.
Esdra levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres, as crianças que já tinham idade para entender. E ali E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azul, Asbandana, Zacarias e Messulã. Esdras ficou ali no estrado acima do povo e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram e Esdras dizia: Louve o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, Amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo e dava explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdra, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Reparta a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. No dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei, e acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado, por meio de Moisés, que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas. Então, em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoados, mandaram avisar o seguinte: Saiam para o morro e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. Então todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida, eles construíram cabanas no terraço das suas casas, nos seus quintais, nos pátios do templo, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, esta era a primeira vez que fazia isto, e todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias
E no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. Neemias 9. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar sua tristeza pelos seus pecados. Ele já havia se separado de todos os estrangeiros em sinal de tristeza. Vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles, e nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Gadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Gadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: Levante-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Aí o povo de Israel fez esta oração: Ó Deus, só tu és o Senhor, tu fizeste os céus e as estrelas, tu fizeste a terra, o mar e tudo que há neles. Tu conservaste todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abraão e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mandaste o seu nome para Abraão. Tu mudaste o seu nome para Abraão. Viste que ele era fiel a ti e fizeste uma aliança com ele. Prometestes dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amorreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos giganseus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa, porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizestes milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhastes a fama que tens até hoje. Tu dividistes o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiastes com uma nuvem durante o dia e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu descestes do céu no monte Sinai, falaste com o teu povo e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes dissestes que santificassem o sábado e lhes deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhes deste pão do céu quando estavam com fome e água da rocha quando estavam com sede. Tu mandastes que tomastes posse da terra que havia jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer, esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que havia feito. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado.
A tua misericórdia é grande, por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram! Mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem, nem o fogo que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tu lhes deste o teu bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentastes com maná e lhes deste água para matar a sede. Durante 40 anos no deserto, tu os sustentaste e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram e os seus pés não ficaram inchados. Tu lhes deste nações e reinos e terra dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bazã, onde Og era o rei. Tu lhes destes tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxestes para viver na terra que havia prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotastes o povo que morava ali. Deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhe destes. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltasse para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixastes que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição eles te pediram socorro e tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhes enviastes líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo, e outra vez deixastes que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvastes, tu ouvistes no céu e fez após vez, tu os livrastes por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisastes que deviam obedecer aos teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos, pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os avisaste com paciência, pelo teu espírito, por meio dos profetas, falastes contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso deixastes que fossem dominados por outras nações. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonastes nem os destruístes. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas da aliança, desde o tempo em que os ázeros nos dominaram, como temos sofrido os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, de todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu fostes justos em nós castigar, tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a tua lei,
não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo que está vivendo na terra. Grande e boa que lhes destes, mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos destes, esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que pusestes para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Neemias 10. O primeiro a assinar foi o governador Neemias, filho de Acalias, e depois Zedequias. Em seguida vem a lista das outras pessoas que também assinaram: sacerdotes Seraías, Azarias, Jeremias, Pazu, Amariá, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulam, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, do grupo de famílias de Enadad, Gadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Acu, Zerebias, Zebanias, Odias, Bani e Beninu. Líderes do povo: Parós, Paate, Moabe, Elan, Zatu, Buni, Azagade, Bebai, Adonias, Bigavai, Adim, Ate, Ezequias, Azul, Odias, Azul, Bezai, Arife, Anadote, Nobai, Maquipias, Mesulam, Ezir, Mezebabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Pilé, Sobeque, Reum, Azabina, Maacéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baana. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que obedecem à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra. Nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus que ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor, nosso Deus, nos manda e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casar com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo o sétimo ano não colheremos o que a terra produzir, e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para as ofertas da lua nova e para as outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Todos os anos, nós, o povo, os sacerdotes e os levitas,
Tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão de fornecer a lenha para queimar no templo os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhemos e das primeiras frutas colhidas das nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiveram, e o primeiro carneiro e o primeiro cabrito que as nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos ao sacerdote no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano, e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem esta 10ª parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas que recolhem a 10ª parte das colheitas, e a 10ª parte de todas as 10º partes que foram recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço, e os guardas do templo, e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus.